Voltamos agora para outro personagem principal do nosso elenco, Arjuna. Já aprendemos um pouco sobre ele através das suas façanhas com seus irmãos. Arjuna é um kshatriya, membro da casta de guerreiros. É um príncipe e um filho puro e bom. Realiza seus deveres com perfeição. Tem um elevado senso moral. É muito inteligente, porém é basicamente prático e pragmático. Não é um filósofo. É definitivamente um homem de ação. E isso o torna um espelho apropriado para a nossa própria sociedade, porque a nossa cultura é do tipo ativo, rajásico. Na situação do campo de batalha, Arjuna e Duryodhana são um estudo de contrastes. Duryodhana é totalmente inflado pelo próprio ego. Tudo o que faz é para ter mais e mais arrogância. Quanto mais as coisas ficam difíceis, mais cresce o seu orgulho. Ele termina comandando todos os mais velhos, determinando até para o seu próprio guru o que fazer, sem mostrar respeito por ninguém. Arjuna, por outro lado, enfrentando a mesma crise, assume uma postura inteiramente diferente. Volta-se para Deus. E como Arjuna é muito honrado e o seu karma é bom, ele está pronto para o próximo passo. Está apto a receber um conhecimento superior. A nossa capacidade de empatia com a situação desagradável de Arjuna, como foi descrita no primeiro capítulo do Gita, é que decidirá o quão significativo será o restante do Gita para nós. É aconselhável dedicar um tempo para nos certificarmos de que compreendemos os vários níveis de significação que o conflito representa. Para começar, é assim que o Gita expõe a cena. Disse Krishna: Veja, Arjuna, os exércitos dos Kurus reunidos aqui nesse campo de batalha. Então Arjuna viu em ambos os exércitos pais, avós, filhos, netos, pais de viúvas, tios, mestres, irmãos, companheiros e amigos. Quando Arjuna viu seus parentes face a face em ambos os lados da batalha, ficou tomado por dor e desespero e falou com o coração pesado. Quando vejo todos estes meus parentes, Krishna, que vieram para este campo de batalha, a vida foge dos meus membros e eles caem. Minha boca fica aberta e seca. Um tremor percorre meu corpo e meu cabelo se arrepia pelo horror. Vejo um pressentimento do mal, Krishna. À primeira vista, a situação refletida é a social. Arjuna observou o inimigo e vê que somos nós. Ele viu a face do inimigo. Viu que as pessoas às quais estava pronto para enfrentar não eram um mal abstrato que ele ficaria feliz em destruir. Eram seus amigos e sua família. Temos aqui alguém prestes a ir para uma batalha, para ir ao Vietnã, digamos, e lutar na Guerra Santa pelos Estados Unidos. Então ele olha bem para os rapazes contra os quais supostamente terá de lutar, e então de repente vê que não são eles, mas nós. Em um átimo, toda a identificação com os interesses nacionais entra em conflito com uma identificação diferente, uma identificação com um sentido moral de irmandade do homem. Esse foi realmente o problema com o qual nos confrontamos na Guerra do Vietnã. A lei moral contra o dever social. Em que ponto as pessoas se tornam nós no lugar deles? Quem são eles? Já contei essa história antes, mas vale repetir, porque ela explica com detalhes o assunto de modo belíssimo. É sobre uma discussão que tive uma vez com meu pai, anos atrás, no início dos anos 70, sobre um grupo de gravações que produzi chamado Love, Serve, Remember. E meu pai me disse: Vi o trabalho que você fez, parece ótimo, mas não compreendi. Por que o está vendendo tão barato? Você está vendendo 6 fitas por $4,50. Provavelmente conseguiria $15, 9 no mínimo. E eu disse: sim, pai, eu sei,
mas só me custou $4,50 para produzi-los. E ele perguntou, quantos você vendeu? Respondi, cerca de 10.000. E ele retrucou, essas mesmas pessoas teriam pago $9 por eles? Sim, provavelmente, elas teriam pago 9. Você poderia ter pedido 9, respondeu ele, e pediu somente 4,50? Você é contra o capitalismo ou algo parecido? Tentei pensar como poderia explicar a ele. Meu pai era advogado e por isso eu disse, pai, o senhor não acabou de defender um caso para o tio Henry? E ele respondeu, sim. Foi um caso difícil? Oh, pode apostar que sim, muito difícil, disse ele. O senhor ganhou? Sim, mas vou lhe dizer, tive que dedicar muito tempo para isso. Fui à biblioteca jurídica todas as noites, tive que falar com o juiz, um caso muito difícil. E eu disse, bem, o senhor poderia pedir um caminhão de dinheiro a ele. Meu pai costumava cobrar alto pelos seus honorários. Ele olhou para mim como se eu tivesse ficado louco e disse, o quê? Perdeu o juízo? Lógico que não cobrei nada a ele. O tio Henry é da família. Então eu disse, bem, pai, esta é a minha situação. Se me mostrar alguém que não seja o tio Henry, eu cobrarei e ficarei feliz. Quando somos todos nós, isso muda imediatamente a maneira de lidarmos com as outras pessoas. Como não podemos? E no caso de Arjuna, tudo é realmente família. As pessoas que ele deveria encarar na batalha eram todas parentes e professores e amigos. Arjuna podia ser um kshatriya, mas não queria sair matando as pessoas que conhecia e amava. Existe um outro lado na relutância de Arjuna em lutar contra os membros da família. Além dos seus sentimentos de afinidade e amor por todos, nos dois lados da batalha, ele vê também um contexto social na situação. Ele encara o conflito como uma ruptura em potencial das lealdades familiares. Ele é ligado à família não somente pelos elos do afeto, mas por ligações sociais. Para realizar o seu Dharma, lhe foi pedido para colocar de lado não somente o amor, mas a lealdade familiar. E isso agrediria alguns dos valores muito poderosos na cultura de Arjuna. Coisas que formavam uma parte profunda de quem ele se imaginava ser. Lhe foi pedido que virasse as costas a tudo isso e agisse por um conjunto de motivos completamente diferente. Em outras palavras, estavam lhe pedindo que jogasse fora os livros das regras e confiasse naquilo que Krishna lhe dissesse para fazer. A única coisa que torna possível esse nível de transformação em nosso comportamento é uma profunda mudança interior. Uma mudança tão profunda que nos faz desejar lutar contra o que nunca tínhamos sonhado questionar ou fazer oposição. Ela requer uma mudança que altera a própria fonte a partir da qual nossas ações são determinadas. Após eu ter tomado psilocibina pela primeira vez na casa de Tim Larry, em uma noite de inverno, caminhei alguns quarteirões até a casa de meus pais, onde passaria a noite. Eram 4 horas da manhã. Tinha havido uma grande tempestade de neve e decidi retirar com uma pá a neve da calçada de meus pais. Sentia-me bem e contente, e havia tanta neve. Então resolvi limpar a calçada. Comecei a cavar e de repente os rostos de meus pais surgiram na janela do andar de cima. Eles abriram a janela e disseram, entre, seu tolo, ninguém limpa a neve no meio da noite. Bem, ali estava a voz da autoridade dizendo, essa é a regra, haja conforme ela é dita. Eu sempre atendi aquela voz. Até então eu tinha sido realmente um bom menino durante toda a vida. Foi assim que consegui ser um professor em Harvard, sempre atendendo ao que eles diziam sobre coisas como quando retirar a neve. Mas dentro do meu coração eu sentia, querem saber? E certo tirar a neve em qualquer hora, sem brigas. Encorajado pela droga,
empurrado para fora dos meus limites culturais, sociais, adaptativos, com outro direcionamento e a moda de Heinzmann, estava ligado a um ponto interior que dizia: é isso aí, garoto, retire a neve. Então olhei para os meus pais, sorri, acenei com a mão e comecei a retirar a neve. E isso foi o começo do melodrama da minha vida pelos anos seguintes. Enquanto me observava me movendo lentamente para longe da cultura dos ritos e rituais. Acredito que algumas experiências como esta são familiares a muitos de nós. Nos encontramos crescendo dentro de um conjunto de contradições e expectativas culturais, como cortar o cabelo, onde estudar, que tipo de educação receber, o que fazer com ela, com quem se casar, como viver depois de ter se casado, quando ter filhos, quando não tê-los, quando poupar, quando pagar pelo seu carro, que tipo de aparelho de televisão comprar e assim por diante. Muitos de nós nos vemos em conflito com alguns desses valores e sabemos como ele é doloroso e quanta angústia interior nos causa. Essa é a experiência com que Arjuna se depara em Kurukshetra, e é importante para nós descobrirmos experiências paralelas em nós mesmos para que possamos criar uma empatia com Arjuna. Ele está ouvindo a frase do Cristo: aquele que ama sua mãe ou seu irmão mais do que a mim, não pode me seguir. Esse é o primeiro nível da difícil situação de Arjuna. Mas esse é somente o primeiro nível, e é só o começo. A essência do Gita não é somente um conflito entre a lei moral e o dever social, ou o desligamento de laços familiares, ou uma confrontação com valores culturais. O jogo no Gita é muito maior do que isso. É um nível mais profundo. Ele trata realmente do conflito entre tudo isso e a consciência superior. Em outras palavras, é sobre o jogo de despertar, sobre o jogo de tornar-se uno com o espírito. Desligar-se dos papéis sociais é somente o começo. As mudanças com que Arjuna irá se deparar atingirão muito mais fundo do que isso. Vejam que, de certa forma, todos os argumentos de Arjuna contra lutar em Kurukshetra estavam focalizados sobre o que podemos chamar de auto-interesse esclarecido. Ele é membro de uma casta e por isso diz: não desejo criar confusão entre as castas. E membro de uma família e por isso diz: quero proteger a família. Em outras palavras, os argumentos de Arjuna são baseados em seus papéis sociais, o que significa que são calcados nos modelos de si mesmo vistos pelo lado de fora. Esse é o modelo objetivo, que é o modelo da mente pensante. E o que será exigido de Arjuna é que ele se desapegue não somente de alguns modelos em particular, mas da sua própria confiança na mente pensante, da qual saíram os modelos. O modo como uma cultura torna os seus filhos sociáveis, e somos todos produtos do processo, é lhes ensinando a confiar, primeiramente, nos julgamentos que estão fora deles mesmos. Para socializar uma criança, você precisa inspirar nela somente 3 princípios básicos: aceitar a informação vinda de fora, buscar as recompensas exteriores e ignorar a voz interior, caso ela conflite com o que vem de uma autoridade externa. Essa é a maneira de treinar uma criança para que ela seja membro de uma sociedade. Por isso, quando a mãe diz, faça isso, você faz, mesmo que sinta em seu coração que não é o certo. Se você se sair bem agindo dessa forma, será bem sucedido na sociedade. Caso contrário, será um proscrito. Quando dizemos confie na sua intuição, quando passamos a encorajar isso, estamos revertendo o processo. Quando despertamos, começamos a agir de dentro para fora, e não de fora para dentro.
E essa é a transformação que realmente buscamos. Ela conduz a um comportamento baseado não no autointeresse esclarecido, mas nos mecanismos de um coração desperto. Desperto é como sair de um plano para o outro, no fluxo da consciência. E ocasionalmente pode parecer que estamos forçados a ir contra a corrente do plano antigo para chegar a alguma harmonia mais profunda com o novo. Arjuna se encontra nesse tipo de situação. Ele ainda está ligado aos seus valores antigos, às suas antigas definições de si mesmo. Elas estão em conflito com a nova compreensão que começa a se desenrolar para ele, mas também estão profundamente entranhadas. E ele não é suficientemente livre para abandoná-las pela sua vontade. Esse é o problema que todos nós enfrentamos com os nossos egos. Quando os observamos de perto, vemos que nossos egos são somente uma forma, uma constelação de formas pensamento que definem o nosso universo. Pensamentos que nos dizem quem somos e quem todos os outros são e como tudo funciona. Mas aqueles padrões de pensamento vão muito, muito fundo e não podemos simplesmente nos livrar deles. Para irmos em direção ao próximo nível de percepção do universo, temos que nos desembaraçar de toda essa trama de formas pensamento. Temos que escapulir dela. O problema é que a trama de pensamentos foi projetada precisamente para nos manter nela. Ela não nos deixará escapar com facilidade. É nesse ponto que entra o trabalho da jornada espiritual. Buscamos práticas que nos deem uma forma base de apoio para fora das nossas formas pensamento, ou que nos sacudam para fora das nossas mentes pensantes e nos libertem. A medida, por exemplo, é uma boa prática para nos livrarmos dos nossos pensamentos. Ela nos permite ver claramente a maneira pela qual nos mantemos recriando a própria trama dos pensamentos forma, que nos aprisiona. Digamos, por exemplo, que vocês estão sentados meditando. Estão com a atenção voltada para a sua respiração e acalmando a mente. Acalmando a mente, acalmando a mente. E de repente, algo aconteceu dentro de vocês. Sentem uma sensação de paz ou notam algum movimento de energia e pensam: ótimo, está acontecendo comigo. E ocorre um ímpeto. Isso é o ego investindo. Ele está sendo empurrado para fora pela prática da meditação, pelo inspirar, expirar, inspirar, expirar. Não há espaço para um material psicológico ou conceitos próprios quando vocês ficam inspirando, expirando. Notem que não é nem mesmo necessário ser bom em inspirar e expirar. Basta inspirar e expirar. Mas acreditem em mim. O ego é muito tenaz e até o final ele ficará à espreita, pronto para voltar. A minha prática principal é a Guru Kripa, a graça do Guru. E ela funciona ao seu modo para romper as limitações dos pensamentos forma, para me libertar deles da mesma maneira com que Arjuna se liberta das suas ideias sobre si mesmo. Maharaj constantemente fazia coisas que derrotavam a minha mente racional e destroçavam os modelos que eu tinha de mim mesmo. Vou dar um exemplo do que estou falando. Em um determinado momento, ele me colocava no papel semelhante ao de Arjuna. Ele me fazia comandante e dizia para mim: Ramdas, você é o comandante. Leve todos esses ocidentais de volta ao lugar onde moram e não deixe que voltem aqui antes das 6 horas. Bem, as ordens recebidas não podiam ser mais claras, certo? Eram simples. Eu levava todos de volta para o hotel e dizia: não voltem antes das 6 horas. E realizava minha tarefa. Mas algumas pessoas voltaram às 4, achando: quem Ramdas pensa que é para nos dizer o que fazer?
Quando elas foram para o ashram, Maharaj as alimentou, cuidou delas, conversou com elas, riu com elas, e às 6 cheguei levando o restante do grupo. Maharaj entrou em sua sala, fechou a porta e não recebeu ninguém. Na manhã seguinte, ele me chamou e disse: Ramdas, você é o comandante, lembra-se? Ontem você deixou que as pessoas voltassem às 4 horas. Hoje, não deixe que ninguém chegue antes das 6. Levei todos de volta e disse: não voltem antes das 6. Mas as mesmas pessoas que tinham voltado às 4 no dia anterior decidiram retornar novamente na mesma hora. E algumas outras acharam que também poderiam voltar antes. E quase metade do grupo voltou às 4. Maharaj as alimentou, cuidou delas, conversou com elas. Cheguei às 6 levando o restante do grupo. Maharaj se fechou em sua sala e não quis ver ninguém. Ele continuou a fazer isso comigo, me alunando e frustrando, até que finalmente não consegui mais suportar. Disse para o seu devoto indiano mais antigo: Maharaj não está sendo justo. E o devoto respondeu: acho melhor você mesmo dizer isso a ele. Direi sim, respondi. Vocês podem imaginar a situação pela qual eu passava e pela qual provavelmente também já passaram. Cheguei ao limite e não consigo mais suportar. Fui então ao quarto de Maharaj. Ele estava sentado em sua cama, com o cobertor cobrindo seu corpo, olhou para mim e disse: que há? Que corresponde a o que é? Algum problema? Disse a ele: Maharaj, o senhor conhece o meu coração, sabe qual é o problema. Ele continuou a me pressionar, dizendo: o que é? O que é? Fazendo-me explicar em detalhes. E finalmente eu disse: Maharaj, o senhor não está sendo justo. E fiz uma lista das minhas queixas. Depois que terminei, como faço após um discurso sensato para pessoas sensatas, recosto-me e aguardo uma explicação. Maharaj olhou para mim por um momento e depois, inclinando-se à frente, puxou minha barba e disse: Ramdas está zangado. E explodiu em uma gargalhada seguida de outras. Então, depois de terminar de rir, ele voltou a se sentar ereto e olhou para mim como se dissesse: bem, é a sua vez. Você já recebeu a minha explicação. Agora eu estava numa situação difícil. Eu abriria mão dos meus modelos, das minhas ideias sobre justiça, ou abriria mão do meu guru? Ele me colocou nessa situação. Qual o caminho que você escolheu, meu filho? Será que eu iria embora dizendo: se você não quer agir do meu modo, vou procurar outro guru. Encontrarei um guru que se adapte ao meu modelo de como Deus deve ser. Como eu estava pedindo algo realmente razoável. Veja bem, eu estava sendo razoável. Ele é que não estava sendo, e nem se incomodava com isso. Pensei sobre isso por um momento, vi quais eram as consequências e não fui embora. Como Arjuna, o que encarei naquele momento foi o esfacelamento de uma determinada imagem de mim mesmo. Naquela situação com Maharaj, tive de desistir do modelo que tinha de mim mesmo como alguém que está buscando um curso razoável de ação. E quando fiz isso, parte do meu ego se espatifou. Arjuna teria que abrir mão de si mesmo como alguém que não quer guerrear contra a família. Teria que desistir de todo um sistema sobre o qual costumava se apoiar para agir. Teria que desistir dos seus modelos sobre proteger a família e a casta. Teria que mudar toda a maneira através da qual definia a si mesmo. E ao fazer isso, quebraria o ego, o que o levaria ao próximo estágio. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.